Paz e simplicidade a todos. Existe a necessidade de tratar de um assunto devido a que muitas pessoas me enviaram perguntas, pessoas enviaram seus desejos em se tornarem monges taoístas e sacerdotes taoístas. Isso fez com que fosse necessário falar mais sobre a vida monástica taoísta, mas não abordando os aspectos históricos do passado, ou mesmo aprofundando nos votos e nas disciplinas das regras monásticas, mas tratando de um assunto que mostra a realidade desse momento, da vida das pessoas, e sobre os obstáculos para a vida monástica, que são fundamentais de serem abordados aqui. É necessário para as pessoas que têm em mente, têm um desejo da vida sacerdotal ou da vida monástica de um monge taoísta, que observem essas seguintes condições. Existem aspectos que são necessários e que estão relacionados ao meio. É muito diferente uma pessoa estar na China ou em Singapura, por exemplo, que é uma sociedade oriental, cuja prática taoísta é tradicional e a cultura da população tem como a vida monástica, sejam dos budistas ou dos taoístas, como fazendo parte de sua estrutura de identidade, de sua estrutura natural, social. Assim, as condições para a vida monástica na China, elas são completamente diferentes para as condições da vida monástica no Ocidente. Para viver a vida monástica, as pessoas podem não ter exatamente a ideia mais realista de que isso envolve recursos. Esses recursos são os meios pelos quais é tornado possível viver a vida monástica. Entre esses meios ou esses recursos, precisamos de um ambiente. É necessário não só as liturgias ou os materiais escolásticos para o treinamento e instrução do monge ou do sacerdote, como também é necessário um mestre, treinador, pessoal. É necessário um clero para que a pessoa esteja inserida em uma disciplina que só é possível ser vivida no clero, em uma ordem. É necessário recursos financeiros. São necessários recursos linguísticos. A vida monástica, para ser vivida,
a pessoa precisa de meios materiais. Esses meios materiais são os recursos financeiros para sustentar essa pessoa. Os monges, geralmente, eles são adotados por pessoas que os mantêm, ou eles são mantidos por familiares. Sem os recursos financeiros não é possível que uma pessoa viva uma vida monástica. Nesses dois espaços, o oriental, a China, o ambiente da cultura, e no ocidental, o ambiente da cultura ocidental, existem grandes diferenças que devem ser notadas. Na China, se um monge peregrina de uma cidade a outra, de uma região a outra, ele pode se alimentar pedindo alimento. Ele pode se abrigar em mosteiros ou templos que já estejam edificados há séculos. Existe um meio favorável, estrutural e cultural. Dessa maneira, quando um monge vai viver em uma comunidade monástica, em um monastério, ele precisa de recursos materiais e esses recursos são custeados por seus familiares ou mesmo por pessoas que os adotem. Quando o monge é peregrino e anda de um lugar a outro, ou fica em um eremitério, ele naturalmente vai esmolar seu sustento. E ele encontra um ambiente favorável a isso. Porém, no Ocidente, um monge oriental que pertence a uma cultura completamente desconhecida para a maioria das pessoas, isso não é familiar. Dificilmente, se ele andar por aí esmolando, ele vai conseguir se sustentar. Não há mosteiros de grande porte ou templos de grande porte e recursos que possam manter uma ordem monástica no Ocidente. Os templos taoístas, eles são pequenos e eles possuem poucos recursos, o que faz com que as pessoas não consigam ter condições de viver nesses templos para que possam adotar a disciplina cotidiana monástica. Assim, há esse obstáculo do meio. Se uma pessoa vai ser ordenada, um monge taoísta, por exemplo, essa pessoa precisa passar por um processo de tempo de 3 anos. Ela está na categoria de Dongdao. Ela fica nessa categoria durante 3 anos em um treinamento específico, o que seria um noviciado. Sem um ambiente adequado de um templo que tem estrutura para a residência monástica ou um monastério que tenha as condições para a vida da comunidade monástica, seria um tanto inviável o treinamento monástico para um monge, pois as regras e as disciplinas para as tradições taoístas, onde existe a vida monástica de um monge, ela possui características específicas que precisam ser obedecidas. As regras e preceitos precisam ser praticadas num ambiente propício e adequado a esse treinamento. Já as tradições taoístas que não possuem a vida monástica, as pessoas não se ordenam, elas vivem suas vidas naturais sem seguir os preceitos ou as disciplinas que os monges
seguem.